Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes que Lucram, estratégias locais para resultados globais. E hoje nós temos aqui a mentora Lorena Silvério, que é mentora em gestão de negócios. Seja muito bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Muito bem, a Lorena é uma pessoa que ela faz toda essa parte de agenciar o negócio das outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa assim, meu negócio está indo bem, não tem nada para melhorar. A Lorena é a pessoa que vem e fala, não, tem muita coisa que dá para melhorar sim, não é, Lorena? Com certeza, a gente sempre acha que tá redondinho, só que quando entra um olhar de fora, é o momento que a gente consegue enxergar que, peraí, tem algumas coisinhas para serem ajustadas. É verdade. Mas, Lorena, conta um pouco pra gente da sua história. Você já começou gerenciando negócios ou você teve um início antes? Com o que você começou a trabalhar? Com qual que era seu objetivo de carreira antigamente? Olha, eu já estive do outro lado, eu fui CLT até 2018. Eu comecei a trabalhar bem novinha, eu falo que eu sempre tive uma veia empreendedora, porque eu sempre vendi alguma coisinha. Então, vendia natura, fazia semijoias, fazia pintura em panos de prato e fazia essas vendas. Então, ali, mais ou menos com 11, 12 anos, eu já vendia essas muambas. E depois, eu tive a oportunidade de estagiar no fórum daqui de Batatais. Pensei também em atuar na área do direito, era meu sonho ali, ser uma juíza federal. Até prestei o processo seletivo, né, ali o vestibular em Franca, graças a Deus eu não passei. Já tinha que realmente eu não tinha veia para aquilo. E depois eu saí dali, já ingressei numa questão de uma carreira sendo registrada, que aí foi a minha primeira experiência no comércio, que foi ali que eu desenvolvi todo o meu lado comercial, parte de vendas também, que aí eu atuei como consultora de vendas numa parte mais técnica, porque era numa hora. E isso eu fiquei alguns anos ali, depois um segundo trabalho, que já foi quando eu estava iniciando a minha faculdade, que eu fiz administração, eu já fui para a área de administração, a parte financeira de um auto center, que ali também eu fiz todo um desenvolvimento dessa área. E a minha última experiência foi numa transportadora, que ali eu caí em uma área totalmente diferente, que não fazia parte, nunca passou pela minha cabeça, que foi gestão da qualidade, mas lá também atuei com segurança no trabalho, também um pedacinho da parte de financeiro. E quando foi que você falou assim, não, eu não quero mais trabalhar como CLT, eu quero começar a empreender? Teve uma virada de chave assim? André, eu sempre tive vontade, meu pai é empreendedor, tem uma veia bastante aguçada nessa parte de empreendedorismo, e ele sempre falava para mim, vai fazer alguma coisa que é seu, trabalhe para você. E eu tive uma empresa, foi a minha primeira experiência ali empreendedora, em meados de 2017, 2018. Eu até brinco que se eu tivesse persistido, era para eu estar igual o Silvio Santos hoje. E que é, que minha área. Esse é o objetivo. Porque era uma empresa de gerenciamento de motoboys. É mais ou menos o que o iFood faz hoje. Aqui na cidade a gente também tem uma empresa que faz esse gerenciamento. Só que na época, claro, não tinha experiência, não tinha conhecimento nenhum com essa área de empreendedorismo. E eu acabei desistindo por uma questão de não ter paciência de lidar com pessoas. Então, ali os motoboys acabavam dando muito trabalho, faltava muito de trabalho, quebrava ali as motos. Eu falei, ai, não quero ficar tendo essa dor de cabeça. E eu acabei desistindo. Só que depois, sempre foi meu sonho, eu fiz administração, como eu falei. Depois eu me especializei, eu fiz MBA em controladoria e finanças, porque eu queria atuar na área financeira. Esse era o meu objetivo. Só que todo o período de 2018, eu não sei nem falar para vocês quantas entrevistas de trabalho eu fiz aqui em Batatais, tanto na região. Gente, eu não passei em nenhuma entrevista. Não passava. Eu me sentia, assim, a pior profissional do mundo, porque realmente não passava nas entrevistas. Nossa, mas você conseguiu, de repente, ali identificar o que aconteceu? Era porque você era boa demais? Porque, olha, eu conheço o trabalho da Lorena e ela é excelente. Vanessa, sabe o que eu acredito? Eu acredito que nada acontece por acaso. Então, que Deus tem um propósito muito grande para nós. E quando as coisas é para acontecer, elas vão chegar até você. Então, veio essa questão, igual o André me perguntou, né? Como surgiu a oportunidade do empreender? E ali no finalzinho de 2018, ainda estando na transportadora, uma amiga
pegou e me apresentou um processo seletivo do Sebrae São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, para atuar nessa parte de consultorias. Só que era algo específico na área de inovação. Ainda falei para ela, ai, Cris, eu vou, mas assim, ó, xoxa. Porque imagina, não passei em processo seletivo nenhum, mas vou tentar. Aí a primeira etapa foi documentação, que aí é super tranquilo, passei. Segunda etapa foi prova em Araraquara. Não deu tempo de estudar, fui, eu passei também. Terceira etapa, a temida entrevista. E aí era a entrevista tanto com a gestora do projeto quanto com a gerente do Sebrae Ribeirão Preto. E algumas pessoas que já conheciam ela falaram, Lorena, prepara, porque ela é tão direta, ela é grossa. Nisso, gente, deu festa, um reverso. suando, que eu falei assim, ai, aqui acabou e vamos embora, né? E não, gente, eu passei na entrevista, fui qualificada, só que ainda tinha mais uma etapa, que foi ficar uma semana em Araraquara, tendo toda ali a capacitação, que era o treinamento da metodologia que nós íamos desenvolver com os empresários dentro desse projeto do Sebrae. E dali nós éramos em 9 pessoas. Das 9, saíram 6 pessoas. E eu estava dentro da equipe junto com as 6 pessoas. Então, é por isso que eu acredito assim, o que aconteceu nas outras entrevistas? Que assim, gente, não tem entrevista onde você se sinta confortável. Você sempre vai ficar insegura, ansiosa, com medo. Então, assim, eu não sei, não tive o feedback dos recrutadores ali, quem fez a entrevista comigo, então também não sei falar para vocês. Mas o que eu acredito é que realmente eu precisava trilhar esse caminho. Sim, então não deu certo para eu ir para essa área financeira, porque realmente era para eu vir para a área empreendedora. E casou perfeitamente, né? Totalmente. Porque aí eu lembro que você comentou um pouquinho a respeito da sua participação no Sebrae, a quantidade de empresas que você aprendeu, e foi aí que você atendeu, né? E foi aí que você conseguiu identificar o que estava faltando ali para essas empresas, né? Sim, foi isso mesmo. Porque esse projeto, ele tinha começo, meio e fim. Ele tinha apenas 18 meses. Então, assim, quando eu saí da transportadora para poder ir para esse projeto, eu escutei de tudo. Inclusive as pessoas próximas de mim, meus pais, falaram assim, como você está crescendo, você está subindo de cargo, tendo aumento de salário dentro da transportadora e você vai sair? Eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade, porque eu não quero ficar com aquela sensação, e se eu tivesse ido? Como estaria a minha vida? Então eu prefiro ir, me arriscar, estando com os pés no chão, só que realmente ir, não ficar com aquele ponto de interrogação. Então, dentro desses 18 meses, eu atendi mais de 50 empresas. Gente, de todos os segmentos que vocês pensarem, eu atendia 6 cidades. Então, atendia Ribeirão Preto, Jardinópolis, Brodowski, Santo Antônio da Alegria, Orlândia e Altinópolis. Porque era Santo Antônio da Alegria e Altinópolis. Pertinho uma da outra. Então era assim, eu rodava muito. Só que nisso me deu uma experiência muito grande. Só que lá eu era especialista em inovação. Então foi um pouquinho antes de pandemia. A gente desenvolvia várias ferramentas, toda uma implantação para ajudar a sua empresa a pensar em como eu posso faturar mais, como que eu posso melhorar meu produto e meu serviço. Só que, gente, era um programa gratuito, assim como os serviços do Sebrae, 8 meses de acompanhamento, muito tem. E assim, ó, eu ia nas empresas a cada 15 dias. Querendo ou não, é um serviço bem personalizado. Só que assim, gente, das mais de 50 empresas que eu atendi, eu posso pegar nos meus registros. 2 empresas tiveram isso daqui de resultados. E aí eu ficava inconformada. Eu falava, gente, o que está acontecendo? E aí foi quando acabou o projeto e eu falei, o que eu faço da minha vida agora? Porque assim, é aquela coisa, Lorena, você é doida, você é louca. Sair da transportadora para arriscar desse jeito. E a sorte que eu arrisquei. Porque senão não estaria aqui hoje, não teria minha empresa e não estaria realizada profissionalmente. E foi aí que eu comecei a estudar. Falei, gente, o que acontece com essas empresas? E foi onde eu falei, não, tá faltando algo. E aí eu abri a minha empresa ali em novembro de 2020, plena pandemia. Você era doida quando eu saí. No meio da pandemia mesmo. Na plena 2020. Abri na empresa, pleno 2020.
E aí foi onde eu comecei a pesquisar, a estudar. E assim, ó, isso tudo a campo, porque as empresas que eu atendia no mundo Sebrae era uma história, aqui fora era outra. Porque lá eu recebia, eu tinha o meu salário, mas as empresas participantes não pagavam nada. Aqui eu já cobrava pelas minhas mentorias. Então foi onde eu comecei a estudar cada vez mais o mercado e entender o que está faltando para essas empresas. Entendi. Então, o seu trabalho consiste em você estudar a empresa, você vê quais pontos tem a melhorar, você vai ver ali a parte de administração, precificação da empresa e vai ajudar eles a crescer. Explica mais como funciona esse trabalho que você faz individualmente em cada empresa. O André, hoje a mentoria, que hoje é o Rota 180, nós vamos pegar os 5 principais pilares que eu acredito para que uma empresa ela possa rodar. Então, assim, ó, primeiro ponto, financeiro. Então, assim, a maioria das empresas, elas quebram, elas não conseguem se sustentar por falta de organização financeira. Lorena, mas por que isso acontece? Vários pontos. Primeiro, no nosso país, a gente não tem educação financeira. Não, nem um pouco. Nenhuma escola ensina isso, pública não. Não, agora começaram a implementar minhas escolas, porque assim, quer dizer, É muito básica, é mais ou menos igual ali o inglês. Que vai te ajudar, mas é uma coisa muito básica mesmo. verbo to be do financeiro. Não, e aí você fica da quinta até o terceiro ano. É só isso. Verbo to be do financeiro também. Do financeiro também. E aí essa parte financeira, falta essa estrutura, que é uma questão cultural, infelizmente, do nosso país, e essa parte que vai de encontro, aonde as pessoas, elas empreendem por necessidade. Fiquei desempregada, sei fazer algo, eu começo a desenvolver aquilo ali. Só que aí eu vou só para a parte técnica. Eu sei fazer uma unha muito bem, eu vou me especializando. É excelente? Com certeza, você precisa aprimorar o seu conhecimento. Só que, e a parte financeira? Precificação, venda, marketing, divulgação. Fica tudo em último plano, né? Nem em segundo. Então, um dos pilares hoje dentro do Rota é essa parte financeira. Caso a empresa ela já tenha alguns controles, nós vamos aprimorar. E tem empresa que não tem nada. O empresário ele não sabe o quanto entra de dinheiro e o quanto sai. É tudo no achismo. Eu acho que eu faturo tanto. Eu acho que isso acontece bastante, né? Muito, Vanita. Porque eu vejo assim, as pessoas que a gente trouxe, né, amor, até hoje, e outras que a gente conversa aí, né? A maioria das vezes a pessoa começou a empreender sem nem saber que ela estava empreendendo. Que foi até mesmo um caso meu, né? Eu consegui ter essa visão, inclusive na nossa conversa, esse negócio porque foi a hora que quando eu tive uma... não lembro agora, aquele que teve do Sebrae, que tinha antigamente na CE, que você fazia, organiza o seu negócio. Que eram os cursos. Foi quando eu fiz com você que eu vendia semijoia. Verdade, Ali eu comecei a ter uma visão diferente, que eu falei, poxa, não é só ajudar marido, não é só uma rendinha, é algo que eu tenho que ir atrás mesmo e fazer o meu negócio, né? Montar a minha empresa, não sei se só casária, porque até ali eu era um CPF só. Só estava complementando uma renda. E aí foi quando eu fui atrás de alguma coisa que eu realmente me identificasse. Deu super certo hoje, graças a Deus, estamos assim. Inclusive, a gente é cliente da Lorena, né? Ela faz toda essa... Eu vejo quando a Vanessa chega em casa, que ela passou por uma consultoria com você, ela chega, amor, a gente precisa mudar isso, precisa mudar isso, precisa mudar isso, precisa mudar isso. A gente tem que dar um jeito nessas coisas. Nós vamos iniciar o nosso negócio com aquilo que a gente sabe. E assim, não espere ficar perfeito para você ter a sua empresa, porque senão já é tarde demais. Só que pense que você não precisa só do conhecimento técnico. Você também precisa desse lado que é da gestão, é do controle e é da administração. Então, assim, eu fiz administração. Lorena, você aprendeu a administrar um negócio lá na faculdade numa empresa fictícia, aonde o mercado era maravilhoso, seu sócio incrível, colaboradores maravilhosos e sempre vendendo. E a realidade, como que é? Todo Prática e eu chamo da maneira. Então, imagina uma pessoa, um médico, uma psicóloga, uma pessoa da área de estética. E aí que eles não têm essa base e que tendem a ter os seus próprios negócios. Então, é muito falho, de novo, dentro da educação, própria educação. Então, além do financeiro, que é o coração do negócio, a gente vai também desenvolver processos
Porque é aquela coisa, etapas. Então, é etapa para você atender o seu cliente, para você conseguir contratar, para você organizar o seu serviço. Tudo é uma questão de repetição ali dos seus processos. E aí a empresa ela começa a crescer, é onde ela se perde. Porque eu vou lá, eu atendo o André de um jeito, depois eu atendo a Vanessa de outro, aí eu contrato. Eu consigo passar esse processo para o meu colaborador? Não. Aí a criança já perdi também, né? E aí, quem for entrando junto com você na empresa, vai se perdendo. São várias baratas tontas ao mesmo tempo. Isso aí com questão a processos, eu vejo que é muito bom, porque na minha área da metalúrgica, se você não tiver um processo para você fazer uma fabricação, vem outra pessoa, vem um funcionário novo, ou às vezes até um antigo, que quer fazer do jeito dele. Esse negócio, eu faço do meu jeito e dá certo. Às vezes dá certo, mas acontece problema de segurança, não é da melhor qualidade, não é no tempo certo que acontece. Então você tem um processo de como fazer, no meu caso, uma peça, você vai conseguir fazer isso muito mais rápido, com muito mais segurança e com a qualidade top de linha. Top. É uma questão de padrão. É o que eu falo assim, André. É claro que a gente leva, muitas vezes a gente acha que o processo é só para indústrias, porque é uma questão de fabricação, as peças precisam sair todas iguais. Mas não, isso é para o comércio, é para prestação de serviço. E eu falo que assim, ó, você quer uma prova viva que o processo dá certo? Pega franquias. A Le Costa Cacau Show. Gente, quantas franquias Cacau Show existe? Então, assim, você vai todas, claro que vai depender de tamanho, vai depender de região, mas todas elas têm um preço para aulas, esse é super padrão, mesmo produto. Eles tentam também trabalhar uma questão do atendimento, de novo, às vezes muda por conta da região. Eu acho que se você reparar bem, até as atendentes, eu acho que é meio padronizado. Sim, é até uma questão de pentear. Isso, todo lugar que eu vou da Cacau Show, parece Maquiagem. que Eu nunca entrei numa loja da Boticário que as atendentes não tá maquiada. Eu nunca vi uma atendente sem estar maquiada. cheiro que você identifica que é da loja. Então, assim, ó, por que nós vamos deixar... Ah, Lorena, mas processo é coisa de empresa grande. Não, é uma questão daquela empresa que quer eficiência, que quer organização e também que entregou o melhor para o seu cliente. E outro ponto, não ficar desesperado, né? Porque aí entra o ponto de estresse, de ficar ali somente no operacional. Que acaba dando até uma estafa, né? Nossa, muito. Como é que fala? Hoje não é mais estafa que se Burnout. nas cortes. Porque são os picos de estresse. Isso, a pessoa fica ali destabilizada e acaba tendo uma estriga na marcha dessa. Então vamos lá, são assuntos tão bons, né, que a gente vai... Então você falou financeiro, o processos. Nós temos também, André, planejamento estratégico. Por quê? Gente, uma empresa sem meta, ela está totalmente perdida. Nós precisamos dessa linha de chegada. Então, dentro do Rota, nós vamos também desenvolver metas de venda, de atendimento, de produtos novos, enfim, conforme a necessidade. Porque, como você falou, é uma mentoria individual, totalmente personalizada. Também a parte de rotina empresarial. Porque hoje, como que a gente começa? Lá no operacional. Só que eu começo a trazer pessoas e eu continuo estando somente no operacional. E aí é onde eu não consigo pensar em melhoria para minha empresa, eu não consigo buscar oportunidades de crescimento ali para o meu negócio. Então, um dos objetivos do Rota é ajudar o empresário a sair desse 100% do operacional e começar a trazer as atividades, os desenvolvimentos do estratégico e do tático também. E outro ponto, a liderança. Porque hoje, por mais que o financeiro ele é desafiador, um dos pontos principais está sendo gestão de pessoas. Então, isso é um pilar que recente, estou bem trabalhando com as empresas desde o ano passado, ela não fazia parte, esse pilar não fazia parte do Rota, e onde eu vi a necessidade. Assim, não adianta, tá tudo lindo, maravilhoso, as vendas, o financeiro, só que você não consegue engajar uma equipe, você tá tendo conflito entre os seus próprios colaboradores. Muitas vezes um colaborador mais velho, que você quer mudar as coisas, você vê a necessidade, por exemplo, de uma mudança de processos, só que a gente encontra resistência com quem? Com os mais velhos. Com os mais velhos. Então, é onde assim, ó, eu posso falar para vocês que eu me orgulho muito da minha metodologia. Porque eu não consigo falar assim, André, vamos trabalhar dentro da sua empresa só 3 pilares. Não, todos eles são muito bem encaixados, muito bem desenvolvidos, porque eu estou trabalhando com isso, estudando, desenvolvendo e aplicando
desde 2019, para realmente chegar nesse ponto da metodologia. E eu falo para vocês aí de casa sobre o trabalho da Lorena, é muito bom mesmo. Por quê? Um vídeo que eu assisti seu no Instagram, você falou de 3 livros que o empresário precisaria ler, né? E daí um desses livros que eu peguei para ler foi o Mindset, né? Aham. Mindset é a nova psicologia do sucesso. Eu tô quase na metade do livro e ele fala muito disso, que a gente, que nem, por exemplo, às vezes você fala assim, minha empresa está indo bem, não tenho que melhorar. Essas empresas, segundo o que mostra no livro, por vários dados e vários exemplos de empresas grandes que não chegam, talvez não à falência, que nem falou da Chrysler lá no livro. Ela não chega à falência, mas aquela empresa que era top de linha, ela vai caindo, 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 e você acaba não vendo mais carro daquela empresa, dessa empresa Chrysler. Ah, até aqui, ó, O livro, quer dizer, o livro. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu estava tentando lembrar o nome da autora, Carol. Ela fala aí muito sobre isso, sabe? Que você, não é porque você está indo bem que você não tem o que você melhorar. Ela fala que existe 2 tipos de mindset. O mindset fixo, que é aquele que você Eu tava aplicando isso lá em casa. tá, ó, tá rebaçando tudo, né? A cara tossindo. Por isso. não, eu gosto de ler e aplicar. Ah, é porque não adianta você ler. E aí vai ficar engavetado a pensar. Não. Aí ela fala que tem o mindset fixo e o mindset de crescimento ou mindset de evolução. E quando a gente tem esse pensamento, esse mindset de evolução, tudo na nossa vida você percebe que dá para melhorar. Porque quando a gente fica com um pensamento fixo, não, tá bom assim. Às vezes a gente acaba decaindo, piorando qualquer área da nossa vida e a gente não percebe. Isso você vê acontecendo em muitas empresas? Muito, né? Porque é aquela questão assim. Primeiro ponto, quem precisa mudar? Quem precisa reconhecer a necessidade de mudança? O dono. É uma coisa que eu prego muito junto com os empresários. Primeira mudança é daqui de cima para baixo. Não adianta eu querer exigir do meu colaborador a mudança, sendo que eu não mudo o meu comportamento. Então, essa questão da mentalidade é algo que a gente vai desenvolvendo. Porque assim, ó, a mentalidade, a partir do momento que você vai percebendo que realmente é ter uma empresa, a sua mentalidade vai mudando e que isso vai condicionar suas atitudes, os seus comportamentos e a sua postura. Então, esses tempos atrás, deve ter o quê? Umas 2 semanas? Não faz nem tanto tempo assim. Eu recebi o feedback de uma mentorada que nós finalizamos a mentoria de 6 meses e ela veio trazer para mim. Ela falou, Lorena, não era um objetivo lá no começo da mentoria, porque eu não tinha ideia disso, só que eu não me via como empresária. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer um controle financeiro, que eu começo a enxergar a necessidade que a minha empresa tem de venda, de definir uma meta, de criar estratégias para chegar naquilo ali, eu desenvolvo realmente, não só o comportamento, mas a mentalidade. E hoje em dia, o que a gente acaba ficando muito pensativo só? É meu concorrente, meu concorrente. Só que é importante você olhar para o seu concorrente. Só que volta o foco totalmente para você. O que você pode melhorar dentro do seu negócio. E na maioria das vezes não é só para nós enquanto donos, é para o cliente. Porque quem dita todas as questões é o nosso cliente, é o centro das atenções. É. Ô, Lorena, sabe algo que eu achei interessante? Que nem você falou da mentorada que terminou e falou que ela não se via como empresária, né? Hoje, uma coisa que eu observo, assim, em muitas situações, é que às vezes a pessoa ela não se vê como empresária, porque tem um certo receio, dá a impressão que você tá querendo ser, nossa, autoritária, querendo ser melhor que os outros. Aí a gente fica com aquele receio e fala assim, não, eu sou empreendedora. Mas você empreender é você ser empresária, né? Porque a gente tem tanto esse receio de falar, eu sou empresária. Aí tem gente que fala assim, você é uma mini empresária. Eu falo, não interessa, eu sou empresária. Dá licença. Sabe o que é? É muito a questão assim, ó, do medo de ser mais do que os outros. E assim, ó, o que eu já percebi? Sua profissão. Ai, confeiteira. Você é empresária, você gera renda. Até pra não estar lá. Só a gente coloca lá, autônoma. Autônomo. Parece que tá liberal, de medo, né? Mesma coisa, o advogado, o terapeuta. Ai, quem você é? Liberal, autônomo.
Não, enche um pouco e vai falar ser empresário. Interessa se você fatura 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 30.000. Você aí, Mas sabe quem é que é? É uma questão assim, ó, empresária. O que que você pensa, Magazine? isso é exato. Casa Do Silvio Santos. você já pensa Então, essa de terninho, salto-alto, a roupa é minha. Vamos ressignificar isso. O que que é ser empresário? É você realmente estar gerando renda para você mesmo de uma maneira organizada. Porque empreendedora é essa pessoa com esse mindset fixo. Ah, eu tô aqui, eu só vou ficar aqui. tá confortável pra mim, vou me hora aqui. Zona de conforto. Porque uma coisa que a mentoria faz é exigir, de tirar Da zona de conforto. Então, ser uma empresária é realmente você começar a pensar no crescimento da sua empresa. Ah, eu quero contratar? Quero, só que o que que eu preciso fazer para mudar isso? E é onde as pessoas elas ficam com muito receio e acham que organização, controle financeiro é algo de empresa grande. Que nem esses tempos atrás eu tive contato com um empresário que ele já tem um negócio na área de prestação de serviço e aí ele recebeu uma grana aí, uns 300 mil reais mais ou menos. E aí eu em contato, já tinha feito reunião com ele para apresentar a mentoria. E aí, não vou fazer por agora, tudo mais. E aquela necessidade de organização financeira, muitas vezes gasta mais do que entra de dinheiro, e esses gastos são geralmente com você mesmo, pessoa física. E aí, esses dias, conversando, eu falei, e aí, como é que estão as coisas? Vamos retomar, né? Vamos trazer à tona o assunto da mentoria de novo. Não, Lorena, esse serviço, essa empresa que já tá rodando, vamos deixar assim. Agora eu tenho esse dinheiro para investir, eu tô vendo onde eu vou investir, aí a gente começa direito. Começa a próxima empresa nova, né? Mas e a antiga vai ficar lá do jeito que E tá? outra, Vanessa, você aprendeu a gerir, a administrar com essa que você está, com a próxima você vai fazer os mesmos erros. E agora com uma grana muito mais alta. E aí? Então, sim, não existe tamanho, tempo para você começar a organizar a sua empresa. A partir do momento, quero ter o meu próprio negócio, é o momento de organizar, de controlar, de adquirir conhecimento. E desses tempos que você trabalha com esses processos e mentorias, você já viu muita empresa quebrar por não aplicar alguns desses que você mencionou pra gente? Já, André, infelizmente sim, porque é aquela questão assim, ó, quando que a pessoa, hoje mudou um pouco, tá, a mentalidade pós-pandemia, quando que as pessoas procuram uma mentoria para desenvolver a empresa? Já tá quase no. Não, já tá ali desesperado. É isso mesmo. E aí já não tem mais salvação, porque assim, ó, já tá com vários problemas financeiros, várias coisas atrasadas, e aí não tem milagre. Mentoria é desenvolvimento, não é milagre. E aí já não tem mais o que você fazer. Graças a Deus, assim, Lorena, foram muitas? Não, foram poucas aqui, ó. Eu posso te falar umas duas, sabe? Mas assim, uma das minhas experiências profissionais enquanto CLT, eles também vieram à falência. E assim, A minha é muito triste, né? Porque só lutou, trabalhou tanto tempo ali, por de repente ter sua empresa. sabe, já era. Não é simplesmente uma empresa. É um sonho. Empreender para o brasileiro é um sonho. E aí você deixa esse sonho morrer por culpa de você mesmo. Porque você não fez o seu desenvolvimento. Que, gente, conhecimento se adquire. Hoje em dia, ainda com questão de internet, IAs, que é mais difícil, só se você precisa estar disposto nesse comprometimento de querer fazer essa mudança e sair dessa zona de conforto. Eu vou citar um exemplo de que aconteceu por conta de um desses pilares que você falou, que é o de processos. Trabalhei numa multinacional, onde tinha os processos de calibração das peças, tudo direitinho, e era passado raio-x nas peças. E daí, esse raio-x era para mostrar o quê? Se tivesse alguma trinca na peça. Era a peça que trabalhava sob pressão. Se tivesse uma trinca ali, ela ia estourar, ia quebrar e tal. E daí, para economizar o dinheiro, na parte de processo, teve um gerente que ele começou a cortar esse processo. Então, era assim, todas as peças passavam pelo raio-x, teste de capilaridade, tudo certinho. Daí começou, faz 5 sim, uma não. Por amostragem. Não, porque daí você consegue acelerar o processo, né? Você consegue fazer as peças mais rápido e quanto mais rápido, mais dinheiro. Pelo menos na metalúrgica, quanto mais rápido você fizer, mais você ganha. Aí ele falou, não, vamos tirar, faz 5, uma não precisa, porque é padrão.
Até começou. Faz 4, uma não precisa. Mas- Faz 3, uma não precisa. Começou a reduzir. Por ser uma multinacional, o que acontece? Não tem só aqui no Brasil. Tem no Brasil, tem na China, tem na Alemanha, tem em vários lugares. Aconteceu um acidente terrível. Uma dessas peças estava com uma trinca na solda. Quando começou a trabalhar com pressão, a peça quebrou, caiu em cima de outra peça, para você ter noção, mais ou menos o preço de uma peça era R$500 mil. E daí ela quebrou, caiu em cima de outra que caiu na parte de baixo da máquina e foi um caos. Não, acabou a máquina, foi um prejuízo milionário por ter cortado essa parte do processo. O que aconteceu? A China, como concorrente, é a mesma empresa, mas é meio que concorrente, porque pensa assim, pega o serviço deles e traz pra gente. Falou assim, não, eles não estão fazendo direito, a gente aqui faz e pela metade do preço. Porque a gente tem muito funcionário, lá não tem muita lei trabalhista, não tem Trabalho em canal dela. técnico de segurança lá, Pessoas só carta. e daí consegue o preço muito melhor. Falar, a gente consegue o preço melhor e não faz esse tipo de coisa. E daí a empresa aqui no Brasil, ela começou a perder o serviço, perdeu o mercado. De 3 mil funcionários chão de fábrica, hoje deve ter uns 500, 600, mais ou menos. Tudo por ter cortado o processo. É. Então, eu sou... Se é uma economia, mas é uma economia boa. Os outros falam, né? Barato sai caro, barato. Né? Exatamente. Muito bem. Só um comentário pro pessoal de casa que viu o programa da semana passada. O Júnior falou pra gente, né? Ah, mas vocês podem, né? Em vez de colocar uma coxinha, colocar um lanche natural, uma coisa. Essa semana, pra vocês que estão em casa, ó, tem lanche natural, feito pela Paulinha Cremoni. A gente deu uma mudada, a gente já comeu um lanche antes e depois ainda tem mais lanche aqui. Então, que vocês estão de casa, a gente já deu uma mudada. Muito obrigada, Paulinha, pelos lanches. Isso mesmo. Ô, Lorena, agora eu queria te fazer outra pergunta. Pelas empresas que você atende, qual que é o maior problema que as empresas passam hoje, na sua opinião? Um dos maiores, assim, você fala, não, toda empresa que eu vou, esse problema... André, olha, dá uma boa competição, viu? Mas eu posso te falar que, assim, ó, a maioria é o financeiro. Não tem esse controle, essa organização. Começa a empresa sem ter dinheiro em caixa, principalmente quando é um comércio onde você depende de produto, de estoque, onde você não tem essa grana para repor. Imagina, você está começando uma empresa e aí, no mínimo, você precisa sentir no mercado. E aí as vendas não estão sendo como você gostaria. Você tem dinheiro em caixa. Você tem o seu capital de giro para esperar 3, 6 meses para a empresa pegar, ganhar cor? Sim. Então você vende almoço para comprar janta. Então, a empresa hoje, com financeiro, é o que mais está pegando. E tem muita razão nisso que você está dizendo, porque o mês passa muito rápido. Muito rápido. Os dias estão passando muito acelerado. Muito rápido. Então, por exemplo, se esse mês, ó, eu não consegui bater a meta, mês que vem é uma meta e meio que você tem que bater. E é questão assim, ó, será que os boletos vão esperar o mês que vem para poderem ser pagos? Uns até conseguem segurar, você conversa ali, faz uma negociação com o seu fornecedor, só que com juros. Outros, você não consegue. Então tem muita empresa assim vivendo no limite, né? Aí pega esse dinheiro, como que é o que fica na conta lá, que não é seu, mas você pode pegar? É o limite. O limite da conta. Especial. O cheque Especial, faz um adiantamento também, vai entrando, embora é adiantar, sem ter umas rabiadas. Tira a duplicata. Vai descontando, vai fazendo assim, ó, das tripas do coração. É igual assim, Lorena, você é a favor de pegar empréstimo, financiamento? Depende. Eu sempre enxergo para que isso seja um investimento. Agora, esse mês não deu para pagar todas as contas? Deixa eu pegar 10 mil lá no banco. Só que o mês que vem, você tem certeza que você vai vender o suficiente para pagar todas as contas do mês. A parcela do empréstimo. Aí, ok. Mas se você já está passando por esses percalços financeiros, pegar financiamento e empréstimo não é a solução. E na maioria das vezes, André, o problema financeiro é a falta de venda.
Então, não é só o controle financeiro. Claro que ali vai ter a questão de você não separar pessoa física de jurídica, não tem o prolabore definido, mais gasta do que o valor que você vende, que entra na empresa. Só que você também precisa olhar para as suas vendas. Porque é igual eu falo, o financeiro é o coração. Só que o combustível de qualquer empresa é venda. Eu costumo até falar, assim, às vezes com o André, que em muitas situações, né, a gente não tem que reduzir os nossos gastos, a gente tem que aumentar a nossa renda. Então, se tá dando, a gente tem que ganhar mais, vamos dar um jeito, se vira. Vamos lá, vamos fazer bem mais clientes, vamos organizar uma estratégia comercial. E por isso que eu falo que, assim, André, é difícil a gente trabalhar só uma causa, mas na maioria delas é realmente financeiro, só que ela vai vindo com outras. Então, é assim, um empresário que ele está 100% ali no operacional. Vamos supor, de novo, sou o caso da confeiteira. Eu tô lá o dia inteiro mexendo literalmente o doce. Que hora que eu paro para poder fazer a organização financeira? Que hora que eu paro para pesquisar no fornecedor com preços melhores para o produto, já que você compra numa quantidade? Eu vou ali no supermercado do meu bairro e com leite lá às alturas. Vai te sobrar lucro? Você vai conseguir ter margem em cada bolo que você vende? E isso mesmo. É uma coisa, assim, que eu aprendi essa parte mais com você mesmo, depois que eu comecei a ser mentorada pela Lore. Porque quando a gente vai conversar com ela, o que a gente quer mudar é a precificação, né? É o que eu vivia falando. Lore, tem que mudar a precificação, eu tenho que focar na precificação. Aí você falou, Vanessa, e os processos, né? Como é que tá quando um cliente chega? O que que você faz? E aí eu vi que pra gente ter uma precificação ok, a gente precisa entregar aquele processo primeiro. Eu não posso só chegar e falar, olha, fulano, eu entrego X, é esse valor e tá tudo certo, né? Então são coisas que a gente vê no decorrer mesmo. É como você falou, era um conjunto de coisas ali pra fazer dar certo. Uhum, com certeza. Porque é isso, eu falo que a empresa é como se fosse o nosso, né, o corpo humano. Você está com muita enxaqueca. A enxaqueca é um sintoma, né? Qual é a causa raiz? Vamos trabalhar a causa raiz. No entanto, que eu comecei a desenvolver essa parte da liderança. E o que é o desenvolver a liderança? É trazer rotina para esse líder fazer atuações com o seu colaborador, fazer reunião de feedback, aonde assim o André está trabalhando comigo há 3 anos. Eu nunca fiz uma reunião com ele para falar, André, você é excelente nisso, nisso, nisso. Só que esse ponto aqui você precisa melhorar. A empresa está precisando de você nisso. Então a liderança ela vai atuar nesses pontos de realmente coordenar essas questões. Porque só o financeiro, se viram, por isso que é o conjunto. Esse é o meu orgulho. Lorena, você trabalha só o financeiro? Não, eu trabalho a gestão de negócio. Porque não dá para você trabalhar uma peça isoladamente. Então você falou, né? O financeiro é o que faz a empresa quebrar, mas não não é a principal causa do. Você tem que atacar todos os problemas da empresa. É fazer os pratinhos rodarem ao mesmo tempo. Bom dia. Então, ontem eu tive o prazer de assistir uma palestra, né, lá em Ribeirão, e foi de uma comunicadora, né? E foi sobre comunicação. E ela falou uma coisa que às vezes a gente peca muito, né? Ela falou assim que o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes na nossa cabeça é uma coisa, a gente, não, a pessoa entendeu o que eu falei, não é possível, uma coisa tão óbvia. Mas aí quando você fala, ela entendeu uma coisa totalmente diferente. Muito. Então, a gente peca muito com relação a. Não, no meu caso, eu não tenho colaborador, mas até mesmo com o cliente, né? A gente tem que explicar, falar o que a gente entendeu para ele também seguir o mesmo na linha de raciocínio. E eu vejo que muitas empresas, né, elas deixam um colaborador ali solto. Até tive uma amiga que me falou da situação do marido dela, que entrou recentemente numa empresa, e aí eles fez a entrevista, olha, tudo ok, é isso que você vai fazer, tudo certo, tudo certo. Quando ele entrou na empresa, ele falou, ó, fica aí à vontade. Aí ele falou assim, não, mas eu preciso que vocês me falem, né? Ele falou, mas você não sabe, ele não falou que você já sabia fazer? Ele falou, eu sei fazer, mas eu não sei fazer da forma que vocês fazem. Então, eu preciso desse treinamento, né? Isso é. E aí, diz que até o 3º dia e tal, né? E não rolou nada. Diz que ele começou até a ser motivo de piada, porque o pessoal falou, mas não falou que
já sabia e agora não sabe. Ele falou, gente, mas o processo de vocês trabalharem é diferente do que eu sei. E aí acabou não fazendo mais sentido para ele estar ali, né? Tá. E a gente vê que tem muitas empresas que pecam nisso, né? Muito. Isso daí é por isso. De novo, processo, rotina desse empresário, porque aquele empresário, aquela mulher empreendedora que tá ali, só no operacional, apagando incêndio todo santo dia, vai chegar o colaborador, eles vão jogar ele pro leão, porque tem tempo, que na verdade é uma prioridade, organização, treinamento para isso? Não. E essa questão de óbvio precisa ser dito, Vanessa. Eu tive uma experiência recente com uma empresa que eu atendo, onde assim, a colaboradora saiu, vamos supor, no sábado, o horário dela era 1h da tarde. Ela saiu 1h30. O que ela fazia? Todos os dias ela chegava 10 minutos mais tarde. Na cabeça dela, ela estava começando os 30 minutos no sábado. Para o dono do negócio, ela estava chegando desazarada. Aí, a empresária, com a mentoria, o empresário foi lá e perguntou, o que está acontecendo? Aí, eu estou compensando os 30 minutos que eu fiquei mais tarde. Então, assim, olha como que é importante. Vanessa, você vai sair mais tarde no sábado, só que nós vamos ter banco de horas, nós vamos ter hora extra. E, assim, uma empresa de 8 anos de mercado e que nunca tinha feito esse tipo de alinhamento. Tão simples com o colaborador. E é o que a gente fala, né? Ninguém tem bola de cristal, gente. A gente não consegue adivinhar o que tá na tua cabeça, né? Aí um já nem estão lá. Exatamente. A gente precisa falar, não sei jeito. Eu já matei uma peça por não ter sido dito óbvio. O Alex me passou a peça e falou assim, ó, faz essa peça aqui, beleza? Beleza, eu peguei o desenho que eu tinha feito a outra peça outra vez e fui repetir o processo. Só que ele falou, faz essa peça aqui. Ó, o desenho é esse aqui, tá? Era uma coisa tão simples, mas pra ele falou, uma peça diferente, tal, ele vai perceber. E me entregou a peça pra eu fazer. Eu já estava acostumado. Só que tinha uma medidinha lá que estava diferente e eu marquei a peça. Claro, né? Ela eu peguei a peça cacejado lá no desenho e era pra ser ao contrário, ele fez de frente. Às vezes o óbvio precisa ser. Não dito, gente. Porque às vezes também você não tá, né, 100% ligado ali. Aí você deixa passar também. A gente não tá bem o tempo todo também, né? Ô, Lorena, deixa eu perguntar sobre o seu serviço. Você presta mentoria, tem que ser especificamente cara a cara ou você também presta consultoria online no seu serviço? Os dois, André. Os dois? Os dois. Porque é uma questão assim, aonde está esse empresário? Então, eu tenho empresários que são fora, inclusive do estado, onde eu já faço os atendimentos online. Então, é possível, a gente consegue fazer tudo isso. Então, fala pro pessoal de casa as suas redes sociais, como faz para te encontrar, principalmente. Principalmente no Instagram. Lá eu estou lorenasilverio.oficial. Compartilho meu dia a dia, a rotina, muito conteúdo bom, tanto em stories quanto ali no feed, reels, carrosséis, para realmente levar conhecimento para esse empresário. Porque é um dos meus valores dentro da minha vida, não só da empresa, que é o conhecimento, que eu vejo que é ele que vai transformar a nossa vida, vai transformar uma nação, é o conhecimento. E ó, eu tô falando para vocês aí de casa, vocês que são empresários, busquem a Lorena, procurem o serviço dela, não tô falando para puxar saco, nada disso, porque ela atende a gente. E depois que a Lorena começou a atender, fazer a consultoria com a Vanessa, a gente já iniciou o podcast, já fez várias mudanças, tiver. E tem muitas coisas, Inclusive, eu falei hoje pra uma cliente minha, eu falei, nossa, tenho tanta coisa pra fazer que a Lorena mandou eu fazer. Aqui eu falo que a Lorena é como se fosse minha chefe, gente. Ela manda eu obedeço, entendeu? Verdade, Lorena, você é a chefe dos empresários. Na verdade, é que a gente é meio sem vergonhinha, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente vai procrastinando. E isso é igual hoje nós tivemos mentoria e você me falou isso, né? Mas você falou assim, a gente tem tempo para cuidar dos nossos clientes. Mas porque da sua empresa você não cuida, você deixa para fazer depois. A gente tem que estipular ali um tempo para fazer o da nossa empresa. Com certeza. E é isso mesmo, gente. Eu aprendi isso hoje. É porque é bem aquela questão assim, né? Lorena, mas nossa, quando eu era CLT, eu me desempenhava tão bem, era um excelente colaborador. Só que tinha alguém ali te cutucando, te cobrando. Na sua empresa, tem alguém te cobrando? Não, você por você. Então você vai ficar socorrendo aquilo que tá gritando a todo momento. Aí financeiro fica de lado, reunião de alinhamento colaborador fica de lado e vai
Ô, Lorena, queria te fazer mais uma pergunta. Eu vejo que você é uma pessoa muito organizada com as suas coisas. Tudo que você vai fazer tem horários certinhos. Eu sempre vejo você chegando na hora. Como que você consegue? Você É muito difícil, é muita coisa. Como você consegue fazer essa organização? André, eu falo que assim, já fizeram essa pergunta, né? As meninas sempre perguntam isso. Eu vejo que assim, um pouco da formação em questão da minha trajetória profissional, porque eu sempre trabalhei com prazos. Então, dentro da ótica, a Vanessa vai lá fazer o óculos. Vanessa, o seu óculos vai chegar X dia. Então, eu precisava acompanhar o desenvolvimento desse óculos para chegar para a Vanessa naquele dia. Caso fosse atrasar, eu precisava já comunicar o cliente. Dentro do Auto Center, também uma questão, porque eu trabalhava na parte financeira. Então, não dava para eu pegar o boleto que venceu ali no dia 20 e querer pagar ele só ali no dia 30. E a mesma coisa dentro da transportadora. Gestão da qualidade. Gente, eu cuidava, na época, tinha 90 caminhões. Então, eram licenças que, assim, eu não sei falar para vocês quantas cada caminhão tinha. Então, você pega esses 90 e multiplica por sei lá quantas documentações. Que eles rodando nível Brasil, tinha que estar tudo certinho. Porque, às vezes, era uma polícia federal que parava, aquele documento precisa estar em dia. Então, eu vi o quanto que é importante essa organização e é um valor mil. Então, é uma coisa que eu carrego no dia a dia e também uma questão que eu acredito muito, trabalhar com antecedência, anotar as coisas. Então, assim, ó, para de querer guardar as coisas na cabeça, porque você tá lá tomando play. Respondi o cliente, tá lá quase dormindo. Eu esqueci de pagar aquele boleto. Mas por quê? Falta ferramenta. Então, hoje eu desenvolvo na rotina com o empresário, vamos anotar tudo em um só lugar. Ah, e tem uma regrinha, já fica de dica para quem está assistindo. Regra dos 2 minutos. Você lembrou de algo ou alguém te solicitou algo, vai levar até 2 minutos? Faz agora. Não, vai demorar um pouquinho mais. Vai lá e já anota na sua ferramenta. Lorena, mas que ferramenta é essa? Pode ser uma ferramenta tecnológica, no caso eu desenvolvo e ensino através do Trello, pode ser um caderninho, pode ser as anotações no celular, desde que seja um só lugar e que você consulte isso todos os dias. Isso é uma boa dica. Mas fica. A boa dica, anotou e ser só no lugar, porque eu tenho esse problema. Eu vou anotar as coisas, daí eu mando no contato da Vanessa, depois eu mando na empresa, depois eu mando, aí o planejamento vai Né? Você acaba perdendo o foco. se perde. Tô melhorando isso aí, bonito. Isso tudo, é que eu tô lendo o livro agora, então tá bem gravado na cabeça. Isso tudo é mindset. E monstro de mentalidade. Uma coisa que eu vi desse livro que eu achei uma comparação muito legal é que com Jesus, você sabia? Jesus ele falou assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquela montanha sair dali e para lá. O livro ele fala: se você tiver essa fé, essa mentalidade, e você vai conseguir de enfrentar o problema, porque eu vejo que empresário é muito isso, né? Você tem que enfrentar vários problemas. Quando a gente foi começar o podcast, o som não deu certo, a iluminação não estava boa, depois a sala estava dando muito. Então, assim, toda hora é um problema que aparece. Ações, né? Toda hora. Mas se você tiver fé, acreditar que você consegue fazer um tipo de coisa, você vai conseguir. Tem um outro livro, depois, inclusive, aqui no escritório tem ele. Deixa eu terminar, calma. Deixa eu terminar isso. Comece pelo quê? Eu, assim, ó, eu tinha uma resiliência, que a gente pode chamar de fé também, muito baixa. Até ali 2021, era muito recente com o empreendedorismo. Então, quando o mentorado falava, Lorena, eu não vou seguir com a mentoria, gente, ia lá no LinkedIn e começava a procurar vaga de emprego. Ai, preciso ler esse livro, então, né? Tá, entendi o recado. Porque é aquela coisa assim, ó, se você, que é dono do seu negócio, não está botando fé no que você é bom, que você entrega, então larga a mão. Porque Nossa, não fez isso não. Então, agora eu entendi. Não, gente, isso, Vanessa. Com o LinkedIn, vai procurar emprego. Eu não quero procurar emprego, né? Não. Já tenho, eu sou pessoa. Então, é uma questão que muitas vezes a gente não bota fé, principalmente no início do negócio. Então, vão vindo esses desafios, essas dificuldades, para provar quanto realmente essa pessoa está engajada ali com a empresa dela. E aí foi onde eu fui trabalhando esse meu desenvolvimento dentro da resiliência. Espera aí,
o tanto que eu sou boa. Deixa eu ver aqui tudo que eu estou proporcionando para o meu mentorado. Que ele vem, quando ele vem me procurar, o que ele me fala e como ele sai daqui. Quer levar ele do ponto A para o ponto B. Eu falei, caramba, eu sou boa mesmo. Então, peraí, larga a mão, não vamos mais procurar LinkedIn, nada não, e vamos seguir em frente. O tempo vai resolver. Só que é aquilo, você resolve um desafio hoje, amanhã é outro mundo. A gente está numa mudança, uma transição muito rápida de tudo, de comportamento, de produto, de tecnologia. Então, por isso que é a importância de nós irmos nos atualizando. A tecnologia tá atropelando, gente, na verdade. A gente nem terminou de entender um assunto, já gerou outro, já tá em outra. Surgiu uma IA que faz isso, que faz aquilo. E a quantidade de IA que Nossa, o começo de char era o estouro do negócio, mas não tá achando que assim, nem 2 meses já tinha outros. Já tem a SEC, que clone você, que só... bem. Lorena, gostamos demais de receber você aqui hoje. Não, Você trouxe muito conhecimento para a gente. Eu tento seguir muitas das coisas que você... Eu me esforço muito para seguir, que nem o livro é uma das coisas que eu estou me esforçando para seguir, porque eu acho que tudo que você fala tem muita razão. Tudo que você fala tem um estudo por trás disso do que você está ensinando para as pessoas. Então fica aí a dica para vocês de casa, procurem ela, você que tem um negócio, para você conseguir assim melhorar a sua gestão da empresa, certo? isso mesmo. E é isso, né? Esse foi nosso 4º episódio já? 4º episódio. Tá indo legal. O Eric tá falando ali. 4º episódio. 4º episódio, alemão? Muito bom. Você que quiser patrocinar esse episódio para colocar a marca da sua empresa aqui na televisão, que a gente fale da sua empresa também, entre em contato com a gente. Vai estar o link na descrição do vídeo e você pode estar mostrando a sua empresa para empresários. Isso aí.